A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadal e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo e cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote apóstolo. Glórias ao Senhor Deus. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o rei dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas e todo mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor possa abençoar imensamente vocês nesse dia. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para a tua 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder. E veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de
orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática. Eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Pedro capítulo 3, que contém 18 versículos. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas, havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas não deveis ser, em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Senhor Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje, Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, é o segundo livro de hoje. O capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor,
possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 6. É o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Haja cura, haja renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santa, através dessa ministração da sua Santa Palavra. É o que eu peço em nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje, se eu não me engano, são os rebanhos de números ímpares. Isso. Logo após eu falarei os pares. Sejam todos muito bem-vindos. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. 2 Reis com 25 capítulos. Capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Para o rebanho santo número 7, 63, 8 e 64. Segunda Reis, capítulo 2, que contém 25 versículos. Elias é levado para o céu. Então Elias pegou a sua capa e, dobrando, bateu com ela nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito por mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, se me vires quando for separado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo ele andando e falando, e de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Isso lhe sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra. As nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra, o adorarão. Também vós, etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Lucas com 24 capítulos.
capítulo 7. Lucas, capítulo 7, contém 50 versículos. A pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, o Senhor Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e, estando atrás do Senhor Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então o enxugava com os próprios cabelos, beijava e o ungia com o perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Joelma, gratidão pela sua presença. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, contém 28 versículos. Esdras vem a Jerusalém. Passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Juízes, com 21 capítulo. Juízes, capítulo 15. Que contém 20 versículos. A vingança de Sansão. Perguntaram os filisteus quem fez isso. Responderam: Sansão, genro do Timinita, porque este tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram o fogo, ela e seu pai. Disse-lhe Sansão: se é assim que fazes, só cessarei quando me houver vingado de vós. E os atacou furiosamente, matando muito deles. Então desceu e habitou na fenda dos penhascos de Etã. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por lei. Vinte e um, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 10, Josué, capítulo 10, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Josué, capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Josué contém 43 versículos. Josué conquista as cidades de Saul. Nesse mesmo dia tomou Josué a Maquedá
Ele atacou e matou a espada o seu rei, destruiu totalmente sem deixar-lhe sobrevivente, fez o rei de Maquedá, como fizeram o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor entregou na mão de Israel e ela seu rei e aferiu a espada com todos os que nela havia, sem deixar-lhe sobrevivente. E fez a seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Glórias ao Senhor Deus. Trinta e um, 39, 32, 40, 31, 39, 32 e 40. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Contém 24 versículos. Abraão é provado. Depois dessas coisas anunciaram a Abraão, dizendo: Milca também deu à luz o filho Naor, teu irmão, Uz o primogênito, Buz seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Azó, Peudas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca, este 8 deu à luz Milca e Naor, irmão de Abraão, a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Glórias ao Senhor Deus. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, conforme se anote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fazer conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo, Selá. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da tua mão. E ali está o esconderijo da sua força. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Tito com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis, lembra-lhes que sejam sujeitos aos seus governadores, a autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. E que a ninguém de fome não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a sua mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres,
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-os uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Um 69:2-70, 69:2-70. 9:61, perdão, que é o livro. Tiago, com 5 capítulos. Para o rebanho santo de número 1, 69:2-70, 69:2-70. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Que contém 18 versículos, 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis em mim, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há também confusão e toda obra má. Glórias ao Senhor Deus. 15:55:16 e 56. 15:55:16 e 56. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5, contém 21 versículos. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve. Em tudo lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, o Senhor Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 5. Primeira Timóteo, capítulo 5. Contém 25 versículos, vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura, não amordaçarás a boca do boi enquanto debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusações contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreendam na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 9:61, 10 e 62, 9:61, 10 e 62.
Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 7, Hebreus capítulo 7, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Hebreus capítulo 7 contém 28 versículos. Uma melhor esperança, pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos ao Senhor Deus. Isso não ocorreu se não prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 20. João capítulo 20 contém 31 versículos. Senhor Jesus aparece aos discípulos, chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Chegou o Senhor Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegram ao verem o Senhor. Disse o Senhor Jesus de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 8, Eclesiastes capítulo 8, contém 17 versículos. Quem é como o sábio, quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento do Senhor Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá que fazes? 35 e 36. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 7, Neemias capítulo 7. Contém
73 versículos. Lista dos que voltaram do cativeiro. Alguns dos líderes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria em outro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos líderes de famílias deram para a tesouraria da obra em outro 20.000 dracmas e em prata 2.200 arrates. O que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dracmas, em prata 2.000 arrates e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. 33, 37, 34 e 38. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Capítulo, eu contei 32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Romanos capítulo 1 contém 32 versículos. A idolatria e a depravação da humanidade. Do céu se manifesta a ira do Senhor Deus sobre toda a impiedade e justiça de homens, que detém a verdade pela injustiça, visto que o homem do Senhor Deus se pode conhecer neles, se manifesta porque o Senhor Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Senhor Deus e seu eterno poder e sua divindade se entende claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois, tendo conhecido ao Senhor Deus, não o glorificaram como Senhor Deus, nem lhe deram graças, ante seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. 19, 51, 20 a 52, 19, 51, 20 e 52. Segunda Samuel com 24 capítulos. Capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6. Contém 23 versículos. Davi leva a arca para Jerusalém. Tornou-se Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de se levarem de lá para cima da arca do Senhor Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca do Senhor Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uza e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram
guiavam, levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina com a arca do Senhor Deus, e Aiô ia adiante da arca. Glórias ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. É o penúltimo livro de hoje, eu acabei sorteando. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Vamos à oração para a ministração. A oração é a oração 8 do penúltimo livro de hoje. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, graça, alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual. Arroba a Igreja 70 Santos e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é o penúltimo livro de hoje. Capítulo 2 contém 17 versículos. Permaneceis firmes, devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor Deus, porque o Senhor Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, e nosso Deus e Pai, nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 1, Jonas, capítulo 1, contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar para vocês uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas
ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através do livro. É um capítulo da Escritura Sagrada, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação.
Você que mentalizou o 9 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 7 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou o 18 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o 19 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o 3 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 7. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de Esdras, capítulo 7. Você que mentalizou e escolheu o número 6 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 15. Você que mentalizou o 16 vai meditar no livro de Josué, capítulo 10. Você que mentalizou o 17 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 22. Você que mentalizou escolheu o número 22, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, você que mentalizou 1, vai meditar no livro de Hebreus capítulo 7. E você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de João capítulo 20. João capítulo 20. Você que mentalizou o 2, Eclesiastes capítulo 8. Você que mentalizou o 20, Neemias capítulo 7. Você que mentalizou o 12, Romanos capítulo 1. Você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de 2 Samuel capítulo 6. Você que mentalizou o 8, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E você que escolheu mentalizou o 21, vai meditar no livro de Jonas capítulo 1. E eu vou ler para vocês um de nossos desafios. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outra forma de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Você que mentalizou o 9, 2 Pedro capítulo 3, o 7, Efésios 3, o 18, 2 Reis 2, o 19, Sofonias 2, o 3, Lucas 7, o 4, Esdras 7, o 6, Juízes 15, o 16, Josué 10, o 17, Gênesis 22, o 22, Abacuque 3, o 5, Tito 3, o 14, Tiago 3, o 11, 1 João 5, o 10, 1 Timóteo 5, o 1, Hebreus capítulo 7, o 13, João 20, o 2, Eclesiastes 8, o 20, Neemias 7, o 12, Romanos 1, o 15, 2 Samuel 6, o 8, 2 Tessalonicenses 2 e o 21, Jonas capítulo 1. Atenção, você quer reconhecer o Senhor como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, entrega-te meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Atenção dos benefícios importantes em você ser seguidor, inscrito, ofertante, membro de uma das 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo e principalmente escolhendo um para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo e orações uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários desde as 6h48 da manhã na @igreja 70 Santos. E na parte da tarde, a partir das 16h33 na @IG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @igrejas bendita para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Moçambique, a Inglaterra, Canadá, Uruguai, Colômbia, Argentina, Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.